Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação aqui no seu canal 4. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Conosco também a Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center Odontologia Especializada do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt e a Companhia Agradável da Lapa Reforço de Fundações. São Vicente 235, fone 33040334. Lapa Reforço de Fundações. Se o problema na sua casa é trinca e rachadura, o pessoal da Lapa resolve o problema. Sendo fundação, é com a Lapa mesmo. O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito interessante. A gente vai falar aqui, na verdade são vários temas que a gente vai abordar, porque a gente está recebendo aqui, tem a honra de receber aqui o professor Carlos Henrique Augusto, que é coordenador de convênios da Fundação Sunji Nishimura de Tecnologia, em Pompeia, e ele está aqui para falar de mais uma edição do vestibular, essa parceria que tem lá com a FATEC, a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, e vai falar com a gente aqui sobre Big Data, que é um curso novo, já está, é claro, no segundo semestre, mas é uma grande novidade aqui para a nossa região, eu diria que até mesmo para o nosso país. E nós teremos também a oportunidade de falar um pouco sobre a tecnologia na agricultura, falar um pouco também sobre todo esse processo aí de mecanização, enfim. Vale a pena você conferir o programa de hoje e a oportunidade de você que está aí almejando um espaço no mercado profissional, a chance de entrar numa universidade, numa faculdade, né, e poder realmente fazer um curso que tem um prognóstico muito favorável de mercado. Professor Carlos, obrigado mais uma vez pela presença, é uma honra tê-lo aqui no programa Conexão. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês, agradeço também de novo o convite por estar aqui, para a gente conversar mais um pouquinho, bater um papo. Eu gosto bastante de conversar com o pessoal sobre o futuro, né? O que tá esperando a gente aí. Então, como sempre, é uma alegria muito grande estar aqui. Legal. Vamos falar um pouco então, assim, primeiro eu mencionei a questão do Big Data, é até interessante a gente começar por ele, que é não deixa de ser uma novidade, algo realmente que chama a atenção. Só para a gente linkar aí o nosso telespectador, né? O Big Data, ele consiste no quê, professor? Então, a palavra Big Data, né, ela vem do inglês de grandes dados, né, uma quantidade muito grande de dados. Então, na verdade, ele é um conjunto de tecnologias, um conjunto de técnicas que está sendo utilizado para você coletar uma quantidade muito grande de dados, armazenar esses dados, e depois analisar, tirar informação, tirar valor, né? Então essas tecnologias agora com grandes empresas aí, Google, Facebook, grandes empresas como essa, né? Então também na parte financeira, então você tem uma quantidade de dados muito grande e você consegue, né? Os sistemas hoje você consegue minerar esses dados. O que seria minerar, né? Você pega aquele monte de dados, vai passando uma peneira e cai um pedacinho de ouro e fala, isso aqui tem valor, né? Então, na verdade, a gente tem essa expressão mineração de dados. Então, a gente usa de várias ferramentas para a gente conseguir tirar valor disso. Então, isso se chamou, né, de Big Data, né? Então, hoje a gente consegue, com todas essas informações, hoje por causa da internet principalmente, telefone celular, então a gente consegue tirar informação. E no caso do curso Big Data no Agronegócio, nós estamos usando essas ferramentas, né, de coleta de dados, como que a gente vai fazer, mas isso tudo na agricultura. Também ferramentas de armazenamento de dados e ferramentas também da análise desses dados, só que agora aplicado no ambiente. A gente fala agricultura, mas eu acho que eu gostaria de usar mais o termo agronegócio. Sim. Porque a agricultura, ela se refere bastante ao campo. Exatamente. Né? Mas quando a gente fala de agronegócio, ela está bem mais... Muito amplo. Isso, muito mais amplo, né? Então é um pouquinho disso aí que é esse conceito de Big Data, né? Legal. Aliás, você falou dessa questão de informação e a gente percebe que esse realmente é o futuro, né? A gente está todo mundo conectado, está todo mundo no mesmo lugar, só que é muita informação e alguém precisa traduzir isso. E o papel do profissional do Big Data do agronegócio
é exatamente isso, né? Trazer, decifrar isso, transformar todas essas informações, são informações mesmo, mas em algo que realmente gere negócios, gere... Isso, exatamente isso. Eu acho que é uma coisa, esse termo também é importante a gente falar, porque a gente conversa com as pessoas e acho que todo mundo já ouviu falar que nós estamos na era da informação, né? A era de informática. Mas na verdade a gente consegue ver que nós estamos saindo da era da informática e entrando no que nós chamamos de era do conhecimento. Isso. Qual que é a diferença, né? Porque a gente fala dados, informação e conhecimento. Então, para a gente entender esse contexto é o seguinte: o que é dado? Né? O dado, na verdade, por exemplo, vamos pensar, a gente usa bastante esse exemplo de um termômetro. Então, o termômetro vai lá e coloca 39 graus, mostra 39 graus. Então, o dado é 39 graus. Para a gente transformar os dados em informação, nós temos que contextualizar aquele dado. Então, se você pega, é 39 graus, é a temperatura do corpo de uma pessoa. Então, você sabe que aquela pessoa está com febre. Então, a informação é o quê? Febre. O dado é 39 graus e a informação é febre. Mas isso hoje, as máquinas, os computadores, eles chegam até esse nível. Mas a gente está vendo agora que os sistemas estão indo para o próximo nível, que é o chamado conhecimento. Então, qual é a diferença de informação e conhecimento? Então, a gente pode definir conhecimento como sendo... quando você consegue fazer a relação causa e efeito. Então, quando você consegue falar, não, a pessoa está com febre porque ela está com uma infecção bacteriana, por exemplo, né? Ou é vírus. Então, quando você consegue fazer essa relação, você transformou dados em informação e depois informação em conhecimento. Então, uma vez que você consegue fazer a relação causa e efeito, você consegue agir sobre aquilo. Então, você consegue evitar que aquilo aconteça, você consegue tratar, né? E então, essa parte, o Big Data, na verdade, a gente está preparando profissionais para trabalhar nessa era do conhecimento, que é mais do que só informação, né? E por isso que, de novo, então, voltando no termo de Big Data, para que você consiga um sistema com conhecimento, que consiga fazer a relação causa e efeito, você precisa de uma quantidade de informação muito grande, né? Então, você precisa de todos esses sistemas para coletar, armazenar e depois analisar esses dados, mas aí você consegue já ter esses sistemas já de conhecimento e aí você consegue fazer atividades de, como que eu posso dizer, não só de prever o que vai acontecer, mas você evitar que aquilo aconteça. Então, um exemplo assim, de um projeto que entraria nisso, em que já... passou na cabeça do pessoal na parte de Big Data no agronegócio. Aliás, isso que eu ia falar, já estão desenvolvendo algumas coisas ali? Estão desenvolvendo, os alunos já estão começando a desenvolver. Só para você ter uma ideia do que esses alunos, a gente está no segundo semestre do curso, né? Projetos que estão acontecendo nesse segundo semestre. Os alunos eles estão desenvolvendo o que nós chamamos de WebBot. O que é isso? É um robozinho, um programa, na verdade, que ele é treinado para ler notícias na internet, né? Só que, então os alunos têm aula de inteligência artificial, a gente chama de machine learning, né, que seria aprendizado de máquina. Então, quando eles fazem esse robozinho, esse robô é treinado para entrar na internet e ficar lendo todas as notícias. Por exemplo, a gente pode programar ele, entra na internet e veja todas as notícias que estão falando sobre laranja, por exemplo. Tá. E aí esse robô ele é treinado para identificar o que está sendo falado de laranja. Está sendo falado coisas boas ou não, né? E aí, então, por exemplo, vamos supor que bancos vão fazer financiamento para produtores de laranja. O banco quer saber qual é o risco. Será que vai aumentar o consumo de laranja no ano que vem ou vai diminuir? Como é que o banco consegue ter essa informação? Ele pode ter uma pessoa, né, e falar, olha, Marcos, senta na frente do computador e leia 5.000 notícias e separe para mim o que estão falando, né? Então, o que acontece? Os alunos estão fazendo esse robô com projeto de aula. Esse robô entra na internet e começa a ler todas as notícias. Então, é assim, em um dia ele consegue ler 5.000, 50.000 notícias. Dessas 50.000 notícias, vamos supor que 3.000 falava sobre laranja e aí ele consegue separar o que fala bem ou não. Então, ele consegue falar, olha, fazer a predição. Olha, então, a tendência do ano que vem é aumentar o consumo de laranja porque as pessoas estão tendo a consciência de que é bom para a saúde. E aí, então, o banco com essa informação fala, então, vale a pena a gente investir
em produtores de laranja, porque eles vão vender mais no ano que vem. Então é esse tipo de, Caramba, muito legal. de atividades aí que os alunos estão fazendo. Na verdade, eles não pegando, na verdade, a classe foi dividida em vários grupos, né? Então cada grupo eles têm a missão de acompanhar um produto agrícola, uma commodity. E aí então eles vão fazer um mapa aí de como está o agronegócio aí daqui a pouquinho. E é legal porque você vai poder ter uma resposta no ano seguinte, né? Porque isso é real, né? Isso. Embora seja um trabalho do acadêmico e tal, mas ele vai retratar a realidade. Com certeza. E é por isso também que uma característica da FATEC de Pompeia, a gente está trabalhando junto com as empresas, né? Então, essas demandas então, o que querem saber, não é uma demanda que saiu só da cabeça do professor. Ah, já ouviu também então, comunidade local ali. Isso, né? Algumas dessas daí veio, por exemplo, de empresas de seguro agrícola, né? De grandes empresas, bancos. Então, eles têm, vamos colocar, eles veem o valor dessas informações, né, ou desse conhecimento, né? E isso você já começa a entender também quais são os eventuais clientes, né, pro profissional da... Sim. Na verdade, o curso também, o curso de Big Data mesmo, ele nasceu da demanda do mercado. Né? Na verdade, o mercado falou, nós precisamos de profissionais, né, para preparar as nossas empresas agora para esse novo... Que transforma esses dados em informações, Isso. né? E depois informações em conhecimento. Em conhecimento. Exatamente. Professor, e me diz uma outra coisa. É um curso, na verdade, novo aqui, claro, mas novo no Brasil também, né? Sim. Olha, na verdade, a gente quase se arrisca a falar que é praticamente o único no mundo de graduação em Big Data no agronegócio. Olha Eu posso dizer assim, a gente se arrisca a falar porque assim, nós não encontramos nenhum outro curso de graduação de Big Data no agronegócio no mundo. Mas o mundo é muito grande, é muito difícil de falar que nós somos o único. Eu até brinco, eu falo, às vezes, por exemplo, alguém em outro país, lá na Ásia, se ele estivesse procurando um curso de Big Data no agronegócio ou de Big Data de graduação, não sei se ele procuraria aqui em Pompeia, provavelmente ele ia em outros lugares. Então, mas de qualquer forma, ele é um dos únicos, né, que nós conhecemos. Existem cursos de pós-graduação sobre esse assunto de Big Data. Né? Então foi até nele que foi inspirado o currículo, né? Alguns professores visitaram outros países e conheceram o curso, mas no nível de pós-graduação. E trazer para o nível de graduação, esse é o único. E me diz uma outra coisa que eu tenho dúvida aqui, assim, com relação ao curso, quanto à vocação do aluno para esse curso, né? Quer dizer, ele se assemelha assim a um curso de ciência da computação, de engenharia, uma mistura de estudo, como é que é? Olha, eu diria, é o novo, é mais assim, quem tem aptidão para programação, quem tem aptidão para essa parte de programação, sim, de informática. Né? Mas eu não digo que seria exclusivo, né? Por que isso daí? Porque eu acho que uma coisa que, eu acho que o mundo de hoje já está procurando profissionais mais ecléticos, assim. Então pessoas que conhecem sobre um assunto, por exemplo, programação, mas que também tenha familiaridade com outros assuntos, que ele pode trazer novidade para aquele campo, né? Uma coisa, eu sou agrônomo de formação, mas uma coisa que o Sr. Honda, que é o superintendente da Fundação Shimura, né? Ele também é agrônomo, mas ele fala, eu acho que um dos problemas da agricultura hoje é que tem muito agrônomo. Né? O que ele quer dizer com isso? Tem muito mais do mesmo. Então, são todas as pessoas com as mesmas ideias, com os mesmos conhecimentos. Ele fala, o que falta agora são pessoas de outras áreas. Né? Então, esse aluno do Big Data no agronegócio, então, de novo, tem que ter aptidão, porque vai aprender programação, vai aprender inteligência artificial, vai mexer em Linux, vai mexer em tudo isso daí. Mas não necessariamente precisa vir ou ser especializado numa área. Eu acho que tudo que ele tem para aprender, ele vai desenvolver e vai aprender lá na escola. Muito bom. Rapidinho intervalo, a gente volta na sequência para falar mais do curso, falar aí dos outros cursos também e do vestibular que você pode participar, que está com as inscrições abertas e a prova vai acontecer no dia 14 de janeiro. Rapidinho intervalo, a gente volta na sequência para falar mais aqui no programa Conexão de tecnologia na agricultura. Não sai daí não, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde e seu plano, Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center, Odontologia Especializada e Lapa Reforço de Fundações. Até já!